Muito obrigado à Vitriol pelo convite e é com redobrado prazer que estou cá. E neste ambiente íntimo é ainda melhor. E para vos falar de uma coisa que me é muito grata, muito querida, porque dediquei uma boa parte da minha vida, como sabem, a estudar Sintra, e nomeadamente numa das vertentes que ocupou o meu estudo a minha investigação, que foi a literatura referente a Sintra. E esta viagem, cujo título do livro que publiquei pode fazer um balanço, quase no título fazer um balanço do que lá está. Esta viagem entre a serra, entre as luas e a literatura. E o que é que eu quis dizer com isto? É que não me preocupei apenas a falar de literatura, a falar de quem escreveu sobre Sintra ou em Sintra, mas também falar um pouco desta serra sagrada e ao mesmo tempo das luas que a regem como regem toda a terra, não é? E isto quer dizer o quê? Quer dizer que coloquei neste livro também alguma da sabedoria empírica que me foi transmitida ao longo da vida pelos mais velhos, e que é uma sabedoria muito tradicional e muito antiga do povo saloio, do qual eu faço parte e pertenço, não é? E que não se aprende em qualquer universidade, portanto, só na Universidade da Vida e de boca para a orelha, não é, como dizia o Fernando Pessoa, portanto a transmissão faz por aí. E foi ouvindo os mais velhos e fixando essas memórias, essas tradições, que acabei depois por colocar alguma dessas coisas ali. Bom, Sintra, esta serra e este ponto, diria, encantatório e encantador ao mesmo tempo, e que sempre puxou para o seu seio aqueles que têm alguma sensibilidade, não só artística, mas também sensitiva. Ou seja, Sintra é muito mais um lugar para se sentir do que para se falar dele. É necessário sentir Sintra para verdadeiramente poder penetrar nela, não é? E desde os tempos mais recuados, portanto, desde, eu diria, o início dos textos históricos e literários, que Sintra é referida na literatura. Começa pelos gregos, os romanos, que chamaram a este local o Monte da Lua, ou o Promontório Lunae, como era conhecido, Promontório da Lua, e eu, para quem já me ouviu noutras ocasiões, gosto de explicar o porquê. Não é que se veja melhor a Lua em Sintra do que em outro sítio qualquer do país. É sim porque Sintra se transformou numa determinada época da história da pré-história humana, num local, num verdadeiro santuário de culto à Grande Mãe. Nós só há bem pouco tempo aqui no território português tratamos Deus no masculino, não é? Portanto, só não chega a 2000 anos, é que tratamos Deus no masculino. Para trás tratamos Deus no feminino. Portanto, tínhamos um matriarcado religioso, depois passámos a ter um patriarcado religioso. Ou seja, esta deusa tinha a mesma conotação religiosa ou sagrada que tem Deus para nós na cultura judaico-cristã, não é? Portanto, era omnipotente, omnipresente, criadora de todas as coisas, geradora de toda a vida. E tal como nós na cultura judaico-cristã não podemos representar Deus é irrepresentável, não é? Portanto, também eles não podiam ou não conseguiam representar esta deusa, porque ela era tudo. E então cultuavam-na nas mais diversas manifestações da natureza. Nos promontórios, nos montes sagrados, nas nascentes e nas correntes de água, nas tempestades, na morte,
Mas esta deusa, existia uma coisa na natureza que verdadeiramente simbolizava toda a parte mais sincrética desta religião ou deste culto à Grande Mãe, e que era a Lua. E eles passaram a ter uma espécie de culto mais visível, mais representativo neste culto da deusa lunar tríplice. Ou seja, ou deusa lunar tripla, se quiserem. Isto porquê? Porque para os homens primordiais, e reparem que eu não os chamo pré-históricos ou primitivos, chamo-os primordiais. Às vezes primitivos somos nós, com esta tecnologia toda. A Lua tinha apenas 3 faces. Eles não conheciam a Lua Nova, que nós conhecemos hoje, não é? Ou seja, como é que eles cultuavam a Grande Mãe nesta Lua? Ela era menina na sua juventude, no seu crescimento, na sua fase de crescimento, no quarto crescente. Portanto, era a deusa menina. Atingia o seu ponto de mulher perfeita, mulher no período ovulatório, fecunda, prenha de luz na lua cheia, e depois, no minguante, passava à mulher velha, a sábia, a mulher da sabedoria. E, literalmente, para este homem primordial, a deusa, ou a lua, se preferirem, morria. Mas morria para voltar a nascer. E ainda hoje, a maior parte dos cultos iniciáticos, ou dos rituais iniciáticos no mundo, parte deste princípio, morrer para voltar a nascer. Esta ciclicidade da natureza e do homem também, porque nós também morremos e nascemos várias vezes ao longo da vida, não é? Faz parte destes rituais. Bom, escritores da Antiguidade Clássica que se referiram a Sintra, como por exemplo Ptolomeu, que chama Promontório da Lua, Promontório Lunae, este local, aponta ainda uma outra coisa muito curiosa. Por exemplo, Ptolomeu aponta que existia umas ilhas à frente do Promontório Lunae, do Cabo da Roca hoje, diríamos, do Cabo da Roca, para onde os lusitanos teriam fugido no ataque, e que inclusivamente havia um feito de um deles que tinha nadado até a terra dessas ilhas, que eles chamam Longrovis, que tinha nadado até a terra, que era uma distância de 60 milhas, dizia ele, de 60 milhas. Bom, só é situável no arquipélago das Berlengas. Só poderíamos situar isso no arquipélago das Berlengas, não é? Porque não fica tão à frente assim do promontório lunar. Mas outros escritores, como por exemplo Varrão, refere-se ao Monte Sacer, ao Monte Sagrado, e diz ele que produzia os cavalos selvagens desta região. As éguas produziam cavalos tão velozes, mais rápidos do que o vento, e portanto eram famosos por essa virtude. Mas outros nomes, como por exemplo Plínio, que também trata este sítio por Monte da Lua e nos explica quais eram os povos que viviam por aqui nessa altura. Estrabão chama Ierna. Ierna quer dizer... Ierna é a junção de 2 vocábulos indo-europeus, e o radical Ier quer dizer sagrado. E este Ierna quer dizer monte sagrado. Eu estou-vos a dizer isto para depois daqui nada chegarmos a um ponto. E porquê? Porque esta serra, embora extremamente bem colocada geograficamente, ou seja, de um ponto de vista estratégico e bélico, se quisermos, portanto, é um ponto fundamental porque do alto da Serra de Sintra facilmente se avista alguém a vir da Charneca a norte, a 30, 40, 50 km, facilmente se avista, não é? Como depois tem uma vista plena para o estuário do Tejo, para a entrada do Tejo. Portanto, é um ponto estratégico importantíssimo. Curiosamente, nunca Sintra foi conotada com esta parte bélica, guerreira, mas sim muito mais com o sagrado, muito mais com
o oculto, com a parte espiritual do ser humano, que é bastante curioso. Ora, depois dos romanos vieram os bárbaros, ou as invasões bárbaras, nós chamamos os visigodos, que se instalaram por aqui. Nós temos muitos vestígios, quer romanos, quer da pré-história. Temos imenso, desde o Paleolítico, temos vestígios aqui. Mas os visigodos foram muito mais homens de guerra e de pastoreio do que dados a grandes escritos e a grandes artes. E é com os árabes, com a invasão árabe, que em 711 invadem a península e travam uma célebre batalha no Guadalquivir, no sul de Espanha, no sul da Andaluzia. E rapidamente, num surto rapidíssimo, chegam aqui em 713, portanto vejam, em 2 anos eles ocuparam todo este território. Que nós voltamos a ter textos a falar de Sintra. A Centra árabe. E, curiosamente, muitas das pessoas pensam que Sintra, o nome Sintra terá nascido daí. Muitos outros apontam, por exemplo, a deusa celta, a Cíntia, que é a deusa da lua. Terá a ver, não é? Mas, curiosamente, o nome mais antigo que nós temos a falar de Sintra é Súntria, com U, Súntria. E isso parte também do indo-europeu, portanto, das línguas indo-europeias vindas da corrente da Ásia Menor, e cujo radical sun quer dizer astro luminoso, que tanto pode ser lua como sol. Portanto, queria dizer que era a terra da lua, ou uma coisa assim, ou do sol, se quisermos, do astro. Portanto, os cultos astrais tiveram aqui uma importância bastante larga. É curioso que, por exemplo, os romanos, que foram muito mais, não foram apenas conquistadores. Os romanos criaram uma coisa extremamente importante, que é a romanização. Portanto, para além da conquista, eles deram cultura, administraram os territórios que ocuparam. E, de algum modo, e por isso falamos português e não uma outra língua qualquer, não é? Portanto, falamos português, falamos uma língua latina por causa deles. Mas não foi só isso. Eles tiveram a perspicácia de perceber que os povos que ali habitavam tinham determinados deuses, determinadas crenças, determinados cultos. E eles, cujo panteão de deuses era tão alargado, facilmente colocavam os seus deuses ao serviço das religiões locais, porque eram adaptáveis. Por exemplo, em Sintra aconteceu uma coisa muito interessante. Não existe, já, infelizmente, fruto de impérios, do tempo, da erosão, mas no sítio onde nós moramos, na Praia das Maçãs, não sei se conhecem a Praia das Maçãs, existe o Rio das Maçãs, que se agua nessa praia, ela chama-se assim por causa do rio. Do lado esquerdo, portanto, do lado da margem esquerda, que está virado para o mar, existiu uma coisa chamada o Templo do Sol e da Lua, construído pelos romanos, e cujas ruínas ainda existiam no século XVI, e os cipos com algumas inscrições importantíssimas para a história, não só local, mas também do próprio Império Romano, toda a conjuntura da romanização peninsular. Esses cipos foram recolhidos por 2 grandes humanistas do século XVI, um chamado Francisco de Holanda e o outro André de Rezende, e que levaram esses cipos com essas inscrições ao Sol e à Lua para um sítio chamado São Miguel de Odrinhas. E constituíram, no século XVI, o primeiro museu de sítio do mundo, com esses cipos, que depois foram juntando outras peças, que recolheram nas redondezas e criaram, e de hoje existe o Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas. Vale a pena visitar. É claro que os romanos cultuavam o Sol e a Lua, na forma de Diana e de Apolo. Mas os locais continuaram a cultuar o Sol e a Lua na sua vertente de deusa lunar, não é? Por aí. Também existiu uma outra coisa, que foi destruída barbaramente e na qual eu tive alguns problemas por causa disso, porque escrevi um artigo violento sobre o assunto. Existia uma coisa que era um monumento da laje erguida no Magoito, a seguir à praia do Magoito, uns 1 quilómetro ou 2 pelo litoral. Existia uma grande laje
A laje erguida, uma laje enorme virada para o mar, virada ao ocidente, virada